Graça e paz, hermanos. Buenos dias a todos. Estamos exponendo a segunda carta de Pedro. Estamos no capítulo 2 e vamos a ler do versículo 12 hasta o versículo de número 22. Segunda carta de Pedro, ou segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 12 hasta el 22. Eu vou ler e pido que vocês acompanhem a leitura com reverência a la palavra del Senhor. Dice el verso 12: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto e se han extraviado seguindo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, e foi repreendido por su iniquidade, pois una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua e nuvens empurradas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vendido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después que haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les foi dado. Pero les ha acontecido de volver Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a orar. Padre, estamos delante del Senhor e de tu palavra. Necessitamos ouvir tu voz nesta manhã. Necessitamos ser exortados, advertidos, ensinados. E reconhecemos, ó Deus, que necessitamos de tu Espírito nesse momento, para ajudar-nos a compreender o que acabamos de ler. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Hermanos, hoje nos toca um texto muito duro e talvez os que estavam atentos à la liturgia, os textos han sido duros. Não é um texto que uno escorreria
para uma predicação bonita, pero sí es um texto que Deus, em sua sabedoria, quiso deixar a sua igreja para alertar-nos com amor. Pedro nos habla aqui de falsos maestros. Sigue hablando de falsos maestros que empezamos em la semana passada. De gente que se metió en la iglesia, que habló de Cristo, que se mezcló con el pueblo de Dios, pero nunca tuvo una fe verdadera. Su fe era solo aparência. Por isso, ele usa imagens fuertes. Pedro habla de animales irracionales, fuentes sin agua, perros que vuelve a su vómito, cerda lavada que vuelve al barro. Hermanos, eu posso resumir o mensaje central desse sermão em essas palavras: la fé que não transforma o coração e não persevera em obediência termina revelando sua verdadeira natureza. É uma fé superficial que vuelve al pecado como o perro vuelve al vômito. E a partir dessa verdade central, quero que pensemos juntos em 3 movimentos del texto. Primeiro, la máscara de los falsos maestros. Segundo, la falsa liberdade que eles oferecem. E terceiro, la tragédia de uma fé superficial que vuelve al vômito. Em cada parte, o objetivo não é que pensemos em nós outros, sino que nos miremos a nós mesmos delante da palavra de Deus. Passemos então ao primeiro ponto, recordando que quem nos habla não é Pedro solamente, sino Deus que ama a la igreja e quer guardá-la. Então, vamos a considerar outra vez os versos 12 hasta el verso de número 17. Pedro empieza dizendo que esses falsos maestros são como animais irracionais. Verso 12. A palavra que ele usa aqui é literalmente a palavra que significa criatura sem razão. No verso 12, Pedro disse: pero estes, hablando mal de coisas que não entendem, como animais irracionais, nascidos para pressa e destruição, perecerão em sua própria perdição. Essa palavra animais irracionais, que significa criaturas sem razão, não quer dizer que eles, os falsos maestros, são tontos intelectualmente. Alguns desses homens são muito inteligentes, são muito eloquentes, são muito hábeis no manejo das palavras. O que Pedro está dizendo é que espiritualmente não têm discernimento. Vivem por instinto, por seus desejos, não por la vontade de Deus. Hablam de coisas santas sem entendê-las. E por isso ele disse que blasfemam em aquilo que ignoram. Isso já nos chama a atenção. Não basta conter um ministério público. Não basta com saber falar de Bíblia. Uno pode falar de Deus e ao mesmo tempo estar lejos de Deus. É possível hasta predicar, ensinar, escrever, opinar e aún assim não conhecer a Cristo de maneira viva, de maneira salvífica. E a teologia nos recuerda
que no todo conhecimento é salvador. Uma coisa é conhecer dados sobre Cristo. Outra coisa é estar unidos a Cristo por la fé, por la obra del Espírito Santo en el corazón. Luego, Pedro dice que estos hombres, en el verso 13, son manchas y suciedad mientras comen con vosotros. Hermanos, essa frase aqui é muito importante. Significa que aqueles não estão lejos, não estão fora da comunidade, estão sentados à mesa com os creyentes, participam da vida da igreja, se mesclam em las reuniões, provavelmente em las comidas de comunhão da igreja primitiva. E, sin embargo, Deus los llama manchas. Desde afuera parecem piedosos, desde adentro o Senhor vê corações sem regeneração. Hermanos, isso nos recuerda algo que Jesus dijo em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. É a mesma ideia, aparência de oveja, coração de lobo. E Pedro sigue descrevendo os falsos maestros. Dice en el verso 14, tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seduce a las almas inconstantes, tiene el corazón habituado a la codicia. Hermanos, es muy fuerte lo que Pedro está diciendo. Pedro não está hablando de caídas ocasionales, sino de um patrão. Sus ojos estão entrenados para ver o outro como objeto. Su coração está entrenado para a codicia. O pecado não é acidente. Para estes, o pecado é um estilo de vida. Por isso eles são hijos de maldição. Maldição. Lo que amam é lo que los está levando a juízo. Aqui a tradição reformada nos ajuda a recordar que o homem em seu estado natural tiene la voluntad esclava del pecado, inclinada hacia el mal, a menos que Dios lo regenere, lo haga nueva criatura. Pedro todavía sigue, y ahora Pedro compara a esos falsos maestros con Balaam, el profeta que amó el salario de la injusticia e foi repreendido por uma burra. Versos 15 e 16. Hermanos, mira, é casi irónico uma bestia sem razão corrigindo a um profeta que falava em nome de Deus. Aqui o mensagem é claro: quando o coração se enamora del dinero, del prestigio, del poder, uno puede seguir usando el lenguaje religioso, pero ya no está caminando con el Señor. Que actual es esta imagen en días de evangelio de la prosperidad, donde a piedade é usada como meio de ganância, um evangelho centrado em el dinheiro,
e en el êxito terrenal se parece mais ao caminho de Balaam que ao caminho de Cristo. Por último, Pedro disse que estes falsos maestros são fuentes sem água e nieblas empurradas por la tormenta, verso 17. Prometem água, pero estão vazios. Prometem claridade, pero são neblina que confundem. Apresentam-se resposta para el alma sedienta, pero não levam a Cristo. E por isso terminam arrastrando a outros a la oscuridade. Hermanos, esse quadro se parece a lo que Judas disse em sua carta. Versículo 12. Nubes sin água levadas para cá e para allá por los vientos. Mis hermanos, que advertência para nós. No todo lo que se presenta como espiritual alimenta. No toda fuente que menciona el nombre de Jesús es agua viva. Aqui hacemos uma transição para o ponto 2. Si esta es la máscara de los falsos maestros, ¿qué es lo que ellos ofrecen? Pedro disse que ellos tienen un mensaje, ellos tienen una promesa, hablan de liberdade. Veamos agora essa falsa liberdade. Versículos 18 e 19. Pedro nos mostra como actuam esses falsos maestros. Ele disse que, hablando palavras infladas e vanas, seduzem com consciências de la carne e de soluções a los que apenas estão escapando de los que vivem em error. As palavras aqui infladas e as palavras de soluções, principalmente a palavra infladas, significam discursos chamativos, frases bonitas, mensagens que suenam profundo, pero estão vazios de verdade. Não é que eles não hablen de Deus, hablam muito de Deus, muito de fé, de sueños, de vitória, pero lo hace de uma maneira que halaga a carne e não confronta o pecado. Lo mais doloroso é a quienes captam a los que apenas estão escapando de los que vivem em error. Es decir, el blanco de los falsos maestros son gente que está empezando a salir del mundo, nuevos convertidos, personas inestables, almas débiles. En lugar de pastorearlas, ¿qué hacen los falsos maestros? Las seducen. En lugar de enseñarles a negar a impiedade e os desejos mundanos, como disse Tito, capítulo 2, versículo 12, lhes oferecem um cristianismo fácil, um cristianismo sem cruz, sem negação de si mesmo, sem arrependimento profundo. É o opuesto a la invitação de Jesus. A la invitação que Jesus nos hace en el Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23. Se alguno quiere venir em pós de mim, niegue-se a si mesmo,
tome sua cruz cada dia e siga-me. Pedro disse que esses falsos maestros lhes prometem liberdade, sendo eles mesmos esclavos da corrupção. Essa frase é quase que o coração do engano. Eles falam muito de liberdade, liberdade de regras, liberdade de la condenação, liberdade de mandamentos, liberdade de legalismo. E é verdade que o Evangelho nos livra da condenação da lei e do intento de ganhar-nos a salvação por obras. Pero as Escrituras também ensinam que em Cristo somos livres para obedecer, livres do domínio do pecado, livres para viver como hijos de Deus. A confissão de fé de Westminster diz que a liberdade cristiana não é liberdade para pecar, sino liberdade do yugo da lei cerimonial e do domínio total do pecado para servir a Deus de boa vontade, não por el temor servir. A liberdade que estes falsos maestros oferecem é diferente. É uma liberdade que diz: Deus quer que tu seas feliz, sigue tu coração, não exageres com o tema da santidade. Deus entende tus desejos. Essa é uma suposta graça que nunca corrige, nunca llama ao arrependimento, nunca habla de obediência, nunca habla de carga por el pecado. É graça barata, como han chamado alguns. É graça sem cruz, é graça sem discipulado, sem transformação real. E Pedro termina o verso 19 com uma frase muito sóbria. Pedro disse: porque ele que é vencido por alguno é esclavo de lo que venceu. Isto que Pedro disse está de acordo com o que Pablo ensina em Romanos 6:16. Nós sabemos que se os someteis a alguém como escravos para obedecer-lhe, sois escravos de aquele a quem obedeceis. Em outras palavras, a pergunta não é se somos escravos. Não. A pergunta é de quem somos escravos. Ou somos escravos do pecado ou somos servos de Cristo. Não existe uma neutralidade. Não existe uma liberdade absoluta de fazer o que me dá a gana sem consequências espirituais. Hermanos, em nossos dias também se predica muito sobre liberdade. A vezes, incluso dentro de círculos evangélicos, se confundem liberdade cristiana com licença para pecar. Se usa a palavra legalismo para atacar qualquer chamado à obediência e à santidade. Se etiqueta como religioso a todo el que toma em sério os mandamentos do Senhor. Por la Escritura, pero la Escritura nos muestra que a verdadeira liberdade é
ser liberado do pecado para servir a Deus. E quando alguém usa a linguagem da graça para apoiar a imoralidade, o desordem, a vida centrada com a carne, não está predicando o Evangelho de Cristo, está repetindo o mensagem de esses falsos maestros. E agora, depois de desmascarar a esses falsos líderes, a falsa liberdade que oferecem, Pedro nos mostra o resultado final em la vida de los que nos siguen. É aqui onde o texto entra direto no tema da fé superficial. Passemos então ao terceiro ponto, a tragédia de uma vida, de uma fé superficial que vuelve ao vômito. Versículos 20 a 22. Pedro disse algo que à primeira vista nos inquieta. Ele afirma que essas pessoas, habiendo-se escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredando-se outra vez em ellas, são vencidos. Su último estado viene a ser pior que el primeiro. Delante dessa palavra, uno poderia perguntar: que significa isso que eram? Significa isso que eram verdadeiros crentes e perderam a salvação? Não. A fé reformada ha reflexionado muito sobre textos como este, e a conclusão é que, a la luz del conjunto de las Escrituras, uno chega a entender que aqui Pedro não está descrevendo a um creyente regenerado que perde a salvação, sino a uma pessoa que tuvo contato real com o Evangelho, que experimentou cambios externos, pero que nunca foi transformada em sua natureza interior. Note como Pedro descreve sua experiência. Eles conheceram o caminho da justiça, verso 21. Em outras palavras, tiveram enseñança, se expuseram a la verdade, talvez se emocionaram, talvez cambiaram algumas práticas, deixaram certos pecados visíveis, se integraram à la comunidade cristiana, de certa forma escaparam de las contaminações del mundo. É possível, hermanos, deixar uma vida muito desordenada por influência da igreja, cambiar de ambiente, de amistade, de vocabulário, e aún assim não haver nascido de novo. É possível conhecer a sana doutrina de maneira intelectual e não amar a Cristo, não odiar o pecado, não viver em arrependimento. Através das Escrituras, sabemos sobre a diferença entre uma experiência comum da graça e a graça salvadora. Uma pessoa pode ser tocada, convencida hasta certo ponto, receber influência do Espírito Santo, sem que isso signifique regeneração. A confissão de fé
reconoce que algunos participam de los dones comunes del Espírito e aún assim não perseveram porque nunca foram realmente regenerados. O apóstolo Juan lo expressa assim: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. 1 Juan capítulo 2, versículos 19. No es que hayan pasado de la vida a la muerte, es que nunca salieron de la muerte, aunque hayan estado cerca de la luz. Pedro disse que para eles seria melhor não haver conhecido que depois de conhecer, apartar-se del santo mandamento. Por quê? Porque agora pecam contra uma luz maior. Agora seu rechazo é mais consciente. Han probado algo de la verdade, han visto la belleza del Evangelio, han participado del pueblo de Dios y aún así deciden entregarse de nuevo a aquello de donde parecían haber escapado. Isso, hermanos, endurece el corazón de una manera especial. Não é igual pecar em ignorância que pecar contra a luz. E então vienen as imagens finais muito gráficas que Pedro utiliza aqui. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Versículo 22. Aqui Pedro está citando provérbios conhecidos que nos ensinam estas figuras, essas imagens. Primeiro, que o perro e a cerda experimentaram algo de limpeza externa. O perro vomitou lo que lhe hacía daño. La cerda foi lavada. Isso é como alguns cambios exteriores que se veem na vida de gente que se acerca a la igreja. Deixam certos vícios, cambiam alguns hábitos, se vuelven mais corretos por fora. Pero la naturaleza del perro y de la cerda sigue igual. Sigue siendo lo que siempre fueron. Pero eso es el perro. Vuelve al vómito y la cerda vuelve al barro. La limpieza no cambió su naturaleza. Assim é a fé superficial, irmãos. Cambia o ambiente, cambia algumas condutas, adopta linguagem religioso, pero não cambia o coração. E quando as pressões vêm, quando as tentações se apresentam, quando o brilho do mundo se hace sentir, essa fé vuelve a lo que realmente ama. Se o coração não ha sido hecho nuevo, se não há regeneração, se não há obra profunda do Espírito Santo, tarde ou temprano, a pessoa volverá ao pecado como um perro ao vômito. Puede tardar anos, pero se revela lo que sempre foi. Isso é muito sério, irmãos. Não estamos falando aqui de creyente verdadeiro que luta contra o pecado, que cai, se levanta, se arrepende, busca ajuda.
El creyente real também tropieza, pero no se queda cómodo en el barro. El Espíritu Santo no lo deja vivir en paz en el pecado. Provérbios 24:16 nos dice: por 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Percibe la diferencia, hermanos? La diferencia no está en no caer nunca, sino en quedarse en el suelo como estilo de vida. Aquí terminamos nuestro recorrido y pasamos a la conclusión, pero quiero, hermanos, ojo aquí, quiero que veamos esto. No quiero que veamos isso solo como uma análise de outros. A pergunta é: que diz este passagem sobre nossa própria fé? Hemos visto aqui 3 movimentos. Primeiro, a máscara de los falsos maestros, que desde dentro da comunidade aparentam piedade, pero vivem por seus desejos e por la codicia. Segundo, a falsa liberdade que oferecem, usando a linguagem de la gracia para justificar a carne, prometendo liberdade mientras eles mesmos são escravos. E terceiro, a tragédia de uma fé superficial que conhece a verdade por fora, cambia algumas coisas externas, pero sem regeneração termina volviendo ao pecado como el perro vuelve al vómito e la cerda vuelve al barro. ¿Qué hacemos con esto delante de Dios? En primer lugar, somos llamados a discernir. Como iglesia, amamos la sana doutrina, e isso é um privilégio, pero também um dever. Não podemos pensar que todos os mensajes que usam em nome de Jesus são fieles ao Evangelho. Não devemos deixar-nos impressionar por el carisma, por la retórica, por los números. Jesus nos mandou a juzgar por los frutos. La Escritura e as confissões de fé reformadas não são adornos de biblioteca, são ferramentas para provar-nos se estamos em la fé verdadeira e para reconhecer o falso. Em segundo lugar, somos chamados a cuidar de los inestables, de los que apenas estão escapando del mundo. Somos chamados a cuidar de novos convertidos, pessoas quebradas, hermanos e hermanas frágeis. Eles são presa fácil de ensinanças enganosas. Uma igreja que toma em sério esse texto de Pedro, não só predica bem el domingo, também acompanha, discipula, escuta, camina com os débiles. La sana doutrina deve ir acompanhada de la sana pastoral. Em terceiro lugar, e sobretudo, somos chamados a examinar-nos a nós mesmos, não para viver em angústia constante, sino para evitar o autoengano. A pergunta é: que classe de fé
hay en nuestro corazón? ¿Es solo una fe de ambiente, de costumbre, de tradición, o es una fe viva que nos une a Cristo? Hay evidencias de nueva naturaleza, amor creciente por el Señor, odio creciente por el pecado, deseo genuino de obedecer, aunque sea con debilidad. ¿O nuestra vida se parece más a la del perro y la cerda, que por tiempo mejoran por fuera, pero en el fondo nunca cambiaron la naturaleza? Queridos hermanos, si al escuchar esse texto, ustedes se reconocen frío, distante, viviendo de aparências, ou incluso jugando com o pecado mientras mantienen una fachada religiosa, no endurezca su corazón, no se justifique, no diga siempre he sido cristiano. Hoy es día de arrepentirse. El mismo Señor que nos advierte con tanta seriedad es el Señor que recibe al que viene con corazón quebrantado. Él puede hacer lo que ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna disciplina puede hacer. Cambiar la naturaleza del corazón, dar un nuevo nacimiento, poner el espíritu nuevo dentro de nosotros. Ahora, si ustedes escuchan ese sermón y piensan, pastor, yo lucho, caigo, me duele, me levanto y sigo luchando. Entonces, aliente su corazón. Esta lucha contra el pecado es señal de vida espiritual. El muerto no pelea, quien pelea son los vivos. La gracia de Dios en Cristo Jesús no es una excusa para seguir en el barro, pero sí es consuelo para los que, aunque débiles, no quieren volver al vómito. A ustedes el Señor les recuerda que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Que el Señor, hermanos, use este texto de Pedro para sacudir a quien está enganando, a quem está em alto engano, fortalecer a quem está lutando e guardar a esta igreja de toda enseñanza que suena a la liberdade pero leva a la esclavitud. Que nossa fé não seja solamente uma fé de aparência, sino fruto de um coração regenerado, que por la gracia de Dios ya no quiere vivir en el pecado, sino caminar aún con pasos temblorosos en la luz de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por esa dura advertencia del apóstolo Pedro. E delante desta palavra, reconhecemos nossa debilidade, nosso pecado. Reconhecemos quão frágeis somos, quão necessitados de tu graça somos. Pero, delante dessa palavra, também somos consolados. Nosso coração
sale lleno de gracia y misericordia. Y pedimos a Dios que sigamos con nuestros ojos fijos en la venida de Cristo. Que nuestro corazón siga lleno de esperanza, confiando y descansando en tu palabra, en tus promesas, en tu soberana providencia. Ayúdanos a sermos una iglesia que predica el evangelio bíblico, que odia el pecado, que rechaza la inmundicia del mundo y que busca crecer en santidad delante del Señor. Ayúdanos, oh Dios, necesitamos de ti. Así oramos en el nombre de Jesús. Hermanos, pongámonos de pie para la